Paz do Senhor. Deus tem ministrado uma palavra no meu coração que se encontra em Mateus 25, do versículo 7. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós ide. Antes aos que o vendem, e o comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, aqui, como diz no versículo 9, mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que os vende, e comprai-o para vós. Porque a salvação, ela é individual. Então, no grande dia, não vai ter como a gente pegar emprestado. Então, a gente tem que nos preparar. Enquanto há tempo, a gente não pode deixar que as coisas desse mundo venham nos fazer nos conformar, nos adaptar, mas que a gente venha estar todos os dias buscando na palavra de Deus, para que a gente venha somente se adaptar conforme a palavra nos manda. Somente obedecendo a palavra de Deus, porque só vamos estar realmente nos esperando o noivo e nos preparando para encontrar com noivo, buscando ele dia após dia, que é na palavra, renunciando. Não tem como esperar por Jesus e nos preparar para esse encontro se a gente não renunciar, se não tiver renúncia, se não tiver esforço, se não tiver comunhão, se não tiver intimidade com ele, se não tiver santidade. E com certeza, para elas que estavam ali com as suas lamparinas acesas, com certeza não foram fácil, mas elas o quê? Elas persistiram. Elas foram o quê? Perseverante. Elas não deixaram que nada de todas as coisas que com certeza vieram até elas fizesse apagar as lamparinas. Elas buscaram, elas tiveram o quê? Reservas de azeite. Então, muitas das vezes, a gente está deixando para a última hora. No último dia, eu me conserto. Como se no último dia a gente fosse conseguir pedir emprestado para alguém azeite. Mas esse último dia, no grande dia, não terá como. A gente tem que o quê? Buscar reservas. Buscar sempre ter o quê? As nossas lamparinas acesas. E para as nossas lamparinas estar sempre acesas, que elas não venham se apagar, é sempre estar conforme a palavra de Deus. É fácil? Não, não é. É extremamente difícil, mas não é impossível. Porque Jesus está conosco. Então, que a gente venha a ser perseverante. Que a gente venha perseverar na palavra. Que a gente venha nos preparar, nos santificar, nos purificar, porque Jesus está voltando e ele quer buscar pessoas santificadas, pessoas que se santificam, que se purificam na palavra, que mesmo não sendo fácil, que não deixe se corromper pela vontade de si mesmo, que não deixe se levar
pelos desejos da carne, que não se deixa se levar pelas compulsências, né, das paixões da carne, mas que se deixa se levar todo dia pela palavra, que não se dobra, que não se rende àquilo que não está na palavra. A palavra, o que diz na palavra que é certo, vai continuar sendo certo, e o que diz na palavra que é errado, vai continuar sendo errado. E o que muda somos a gente. Porque se a gente deixar a carne nos conduzir, a gente vai mudar. Mas se a gente seguir a palavra, a gente vai ser conforme Deus nos chamou para ser, discípulos dele, que se preparam para a volta dele, porque Jesus está voltando. Está voltando. Então, que a gente não possa perder tempo, que a gente venha viver o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, ele tem renúncia. A gente tem que perseverar, porque evangelho que não tem renúncia não é um evangelho verdadeiro, porque o verdadeiro evangelho, ele tem renúncia, ele tem santificação. Então, tem palavra. O verdadeiro evangelho, ele tem palavra. Então, que a gente venha sempre estar conforme a palavra, buscando. E o que a gente tiver para consertar, que a gente conserte agora, porque não é hora de brincar com as coisas de Deus. Que a gente não venha olhar para as dificuldades, por aquilo, que a gente só venha olhar para a força que é Jesus. Voltar para a casa dele enquanto há tempo, porque os dias já está próximo, Jesus já está voltando. Então, muitas das vezes a gente ouve, desde não sei quando que eu estou ouvindo que Jesus está voltando, mas cadê? Mas Jesus está voltando. Então, se prepare para quando as trombetas tocar, você ter sensibilidade de ouvir e subir com o Pai no grande dia do arrebatamento. Mas para isso tem que estar preparado, que é a palavra. Todo dia se alimentar da palavra. Andar em espírito, em verdade. E a verdade é que todos os dias há uma batalha entre a carne e o espírito. Então, de todos os dias a gente é tentado a ceder às coisas da carne, mas que a gente não venha ceder, que a gente venha resistir, que a gente venha perseverar e ser fiel, que a gente venha sempre clamar a Deus e pedir para Deus nos ensinar dia após dia, que os nossos olhos sempre venham querer aquilo conforme a palavra dele, a nossa mente, todo o nosso ser, todos os dias clamar, falar, Senhor, ensina que a minha mente venha querer aquilo que é do Senhor, o meu coração, ouvir, obedecer e praticar. Porque que a gente venha ouvir os mandamentos do Senhor, guardar eles e praticar e obedecer. Então que a gente não venha negociar os nossos princípios, que a gente venha preservar os princípios e os nossos valores e viver conforme a palavra manda. Porque Jesus, ele morreu na dolorosa cruz por nós, por amor, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, que amor lindo, que amor puro. E a gente vai o quê? Negar a Jesus em troca de viver migalhas desse mundo. Com certeza as coisas desse mundo têm prazeres, mas são prazeres momentâneos, que por trás disso são escuridão. Mas quando você vive na palavra de Deus, você vive luz. Você vive realmente, porque só Jesus nos preenche. Só Deus nos enche por inteiro. Só Ele nos ama de verdade. Então, que a gente não venha trocar a nossa salvação pelos manjares. Porque não tem como a gente ser amigo do mundo e ser amigo de Jesus. Se a gente for amigo
do mundo, a gente vai estar sendo inimigo de Jesus. Então, que a gente venha escolher ser amigo de Jesus, porque Jesus, ele nos ama. E para ser amigo de Jesus, tem que renunciar o mundo, sim. Tem que renunciar as coisas do mundo, tem que renunciar as coisas da carne. Porque se você não renuncia as coisas do mundo, você não está sendo verdadeiramente amigo de Jesus. Então, que a gente venha sempre estar na palavra, porque Jesus está voltando. Então, que quando ele volte, que a gente venha estar preparados, com as vestes limpas, preparadas, com as nossas lamparinas acesas. Porque no último dia, no grande dia, não vai ter como pedir emprestado, porque a salvação é individual. Então, que a gente venha buscar, enquanto é tempo, enquanto Deus está nos dando oportunidade de buscar a Ele, de coração, né? Coração sincero, quebrantado. Jesus te ama.